Amém. Vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus, livro de 1 Samuel. E estamos agora dando continuidade ao dia 22. 22 de março. 22 de março. 22 de março. Os capítulos 10, 11 e 12. 22 de março, capítulo 10, 11 e 12 de 1 Samuel. Que vai dizer assim para nós. 1 Samuel, capítulos 10, 11 e 12. 22 de março, né? Vamos ler aqui a Palavra de Deus. Diz assim: Samuel unge Saul como rei de Israel. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua verdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu com meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao cavalo de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos e o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderar de ti, e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para oferecer ofertas pacíficas ali. 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para a parte de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou ao meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que, eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis. Está também Saul entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto e disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço, aonde fostes?
E disse ele, a buscar as jumentas, e vendo aqui não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul, declara-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel. E disse Saul ao seu tio, declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de que Samuel falara lhe não declarou. O povo escolhe Saul para seu rei. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel, assim disse o Senhor, Deus de Israel, eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe tendes dito, põe um rei sobre nós, agora, pois ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo-o, pois, chegar Samuel, todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre. E dela se tomou Saul, filho de Quis, e buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, e disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes, já quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo, e disseram, viva o rei. E declarou Samuel ao povo que o direito do reino, e escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército, aquele cujo coração Deus tocar. Mas os filhos de Belial disseram, é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo, né? Então, os filhos de Belial aí, segundo a Bíblia, são pessoas que não têm valor. Ou seja, são pessoas que não valem nada. Saul vence os amonitas. Filhos de Belial aqui, eles viviam no meio do povo de Israel, tá? No meio do povo de Deus, cristão, é claro. A Eclésia também tem filhos referentes a Belial. Saul vence os amonitas. Então subiu Naás, bonita, e subiu a Jabes e Gileade, e disseram, todos os homens de Jabes, Naás, faz aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe disse, com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram, deixa-nos por 7 dias para que enviemos mensageiro por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul, que tem um povo que chora. E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois e cortou-os em pedaços. Os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo, qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou em Bezeque,
E ouvi dos filhos de Israel 300.000 e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram, assim direis aos homens de Jabes e Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento vindo, pois os mensageiros, e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme tudo o que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor o livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram-lhe ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Capítulo 12. Samuel registra o seu cargo. Então Samuel a todo o Israel, eis que então disse Samuel a todo o Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disserdes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encarneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presentes, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudastes, nem nos oprimiste, nem tomastes coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhe disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor sobre todas as justiças do Senhor que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus, então os entregou na mão de Císera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos Moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguro. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não mais reinará sobre nós um rei, senão, porém, o Senhor, nosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e dardes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós,
seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se derdes ouvidos à voz do Senhor, mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois ao Senhor, e dará trovões de chuva. E saberei e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então convocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós o rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desviarei de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, então pouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim, eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. A palavra é boa. 23. Então somente temei ao Senhor e servi-o somente. Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente, com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Então aqui a gente finaliza a leitura do dia 22, capítulo 10, 11 e 12, e vamos seguindo aí para o dia 23 de março, tá? Vai ser nos capítulos 13, 14 e 15. Até a próxima leitura, no nome de Jesus.